gente, muito boa tarde. Está no ar o Donos da Bola desta quinta-feira, chegando com tudo sobre a derrota do Inter, a reclamação sobre a arbitragem e o jogo do Grêmio de hoje à noite. Confira os nossos destaques. Se a expectativa era se aproximar da liderança, não foi o que aconteceu no estádio Maracanã. As polêmicas envolvendo a arbitragem e Paulo Guerreiro. Quem deveria estar dando explicação aqui é o Gaciba e o Luiz Flávio. Deveriam sentar aqui nessa cadeira e dar explicação para o torcedor brasileiro. Sem pensar no Mengão, Grêmio busca mais 3 pontos contra o Avaí. Buscando manter um bom momento dentro do Campeonato Brasileiro e com a responsabilidade de se manter embalado até o jogo contra o Flamengo, pela Libertadores da América. E quem são os jogadores que podem sair do Inter ao final do ano? O debate acalorado da equipe do Toque de Bola é aqui no Donos da Bola. E o Internacional até tentou, jogou com 2 a menos na partida no estádio Maracanã, mas a vitória não veio jogando no Rio de Janeiro. Logo aos 10 minutos, Rodrigo Moledo sentiu uma lesão na coxa e foi substituído por Klaus. Pouco tempo depois, Everton Ribeiro achou Gabriel Barbosa, que passou por Klaus. O artilheiro do Brasileirão passou também por Marcelo Lomba. E o árbitro marcou pênalti após puxão de Bruno. Muita reclamação por parte dos jogadores e o árbitro expulsou o lateral direito colorado. Na cobrança do pênalti, Gabigol marcou seu 18º gol no Campeonato Brasileiro após 21 rodadas. O Flamengo manteve a pressão. Rafinha obrigou Marcelo Lomba a se esticar para evitar o 2 a 0. E Gabriel Barbosa arriscou da entrada da área, mas chutou por cima do gol. Logo depois, mais uma polêmica envolvendo a arbitragem. Edenilson recebeu o lançamento pelo lado esquerdo e tocou para Guerreiro. O peruano preparou-se para chutar e foi derrubado por Rodrigo Caio. Muita reclamação por parte dos jogadores e também da comissão técnica após a partida. Quem deveria estar dando explicação aqui é o Gaciba e o Luiz Flávio. Deveriam sentar aqui nessa cadeira e dar explicação para o torcedor brasileiro. Eu acho que foi pênalti no Gabigol. Foi pênalti. Ele trocou o cartão, né? O jogo estava igual até aquele momento. Ao final do primeiro tempo, a outra polêmica. Paulo Guerreiro reclamou da arbitragem em lance com William Arão e Rodrigo Caio após cortar o supercílio. Depois de muita reclamação do peruano, outro atleta expulso e o Inter terminava a primeira etapa com 2 a menos. Na volta do segundo tempo, o Inter esboçou uma reação. Patrick recuperou a bola na linha de fundo, passou para Lindoso, que encontrou Edenilson na entrada da área. O camisa 8, muito criticado pelas últimas atuações, chutou sem chances para Diego Alves. Era o empate do Colorado. Só que alguns minutos depois, Rafinha encontrou De Arrascaeta dentro da área. E enquanto Zeca e Klaus não pularam, o uruguaio cabeceou para o fundo da rede, colocando o Flamengo na frente do marcador mais uma vez. Sem parar de atacar, Bruno Henrique tentou acertar o ângulo. Everton Ribeiro buscou a finalização da entrada da área. Bruno Henrique mais uma vez, só que perdendo dentro da pequena área. Até que de tanto martelar, Rafinha encontrou mais uma vez De Arrascaeta dentro da área. O uruguaio tocou para Bruno Henrique completar para o fundo do gol vazio. Gol do Flamengo! E mais uma vez o Zeca fica assistindo para não perder, né? Ele não pode saltar, se ele perde o gol. Ainda deu tempo de Rodrigo Lindoso, dentro da pequena área, perder um gol na frente do goleiro Diego Alves. Final de partida, Flamengo 3, Internacional 1. Para o Colorado, agora é pensar no Palmeiras, confronto no final de semana no estádio Beira-Rio. E daqui a pouco a gente vai falar muito sobre esse jogo com o pessoal do Toque de Bola, mas antes temos que saber qual é a pergunta do Paulinho de hoje. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, pessoal? Estou aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes, participando do Toque de Bola. Estarei com vocês mais tarde nos Donos da Bola. Hoje tem Grêmio Avaí, na Arena, 8 da noite. E a pergunta do Paulinho de hoje é relacionada a este jogo. Vamos então à pergunta do Paulinho de hoje, que já está na tela para você. Quero saber o seguinte, atenção, hein? Qual foi o resultado do primeiro jogo do Grêmio contra o Avaí
no Estádio Olímpico. Jogo na Arena hoje, mas quero saber no Estádio Olímpico. Opção A, 1-0 para o Grêmio. Opção B, 2-0 para o Grêmio. Opção C, 2-1 para o Grêmio. Ou opção D e última, 3-0. Então, quanto é que foi esse jogo, hein? Foi em 2005 pela Série B do Brasileiro. 1-0, 2-0, 2-1 ou 3-0 para o Grêmio. Agora sua participação pelo WhatsApp, está aqui embaixo o telefone, nosso número 992 24 12 20, 992 24 12 20. Daqui a pouco eu volto, então, com a resposta da pergunta do Paulinho. Gabriel. E nós queremos a sua participação aqui no nosso WhatsApp. Mande seu vídeo, a sua mensagem no 519-9224-1220. Você pode acompanhar o programa no Facebook e também no YouTube. Acesse Os Donos da Bola RS. E também destacando que você pode participar da nossa enquete do programa lá no Twitter, @donosdabolaRS. Dê o seu voto já na tela. A enquete de hoje é: você achou o pênalti de Rodrigo Caio em Paulo Guerreiro, lance que a gente viu no VT, mas vai acompanhar aí mais uma vez o lance do pênalti reclamado pelo Internacional, pênalti em cima do Paulo Guerreiro. Será que foi? Vamos acompanhar o lance. Jogada pelo lado esquerdo, o Edenilson tocando para o Paulo Guerreiro, que acabou sendo derrubado. Lance polêmico que a gente vai falar muito aqui no Donos da Bola e também quando a equipe do Toque de Bola estiver por aqui. Mas hoje tem Grêmio e o Tricolor recebe o vice-lanterna Avaí na Arena, 8 horas da noite. E daqui a pouco o Taigor Jank traz todas as informações do Grêmio, que vai com força máxima para essa partida. Mas será que o foco está no Avaí ou está no Flamengo? A gente confere daqui a pouco no Donos da Bola. Mas aqui vai uma palhinha de Grêmio para você. Sabe quem são os dois maiores artilheiros da história da Arena? Eles vão estar em campo hoje e eles vivem uma briga particular. Luan é o goleador máximo da Arena com 40 gols, seguido de perto por Everton com 39. E aí, será que algum deles faz gol hoje? Será que o Luan amplia a vantagem ou o Everton empata? Ou quem sabe até passa o Luan? Você confere todas as emoções desse jogo na Rádio Bandeirantes, com o jogo aberto, começando às 6 horas da tarde. Voltando para falar um pouco do Internacional, eu quero trazer o destaque da súmula da partida e a expulsão de Paulo Guerreiro. Jogador que, depois da expulsão, proferiu alguns xingamentos em inglês ao árbitro e também ao bandeirinha, um lance que cometeu muita confusão. Na verdade, a gente pode ver na imagem, assuma os xingamentos proferidos em inglês pelo Paulo Guerreiro, que acabou sendo expulso e fica de fora do jogo contra o Palmeiras. E o técnico Odair Hellmann, é claro, falou muito sobre a arbitragem e, é claro, sobre o VAR. Eu vou te dar a minha visão, e não só a minha visão, vou te dar o que eu vi dentro, e com toda sinceridade. Pênalti no Gabriel. Não sei se é para cartão vermelho. Ele trocou. Ele deu amarelo primeiro, né? Depois trocou. E tudo sem chamar o VAR, né? O VAR hoje passeou no Maracanã. Tivemos um pênalti a favor nosso, que ele não deu, não chamou o VAR, não fez nada. Com o mesmo puxão, o mesmo empurrão, o mesmo deslocamento no Guerreiro. E no lance da expulsão do Guerreiro, que daí ele acaba com uma partida de futebol, simplesmente ele acaba, e ele é o responsável por isso. E é ele que tem que responder ao torcedor. O Guerreiro, vão 3 jogadores no lance, no Guerreiro. Eles não fazem uma falta, eles não vão lá quebram o Guerreiro, eles não vão lá dar uma cotovelada no Guerreiro. Mas o rosto do Rodrigo Caio, junto dos 3 na imposição, tu vê que o Guerreiro não consegue nem subir. Bate no rosto do Guerreiro. E aí ele sofre a falta. E o vice de futebol do Inter, Roberto Melo, classificou a arbitragem de Luiz Flávio de Oliveira como vergonha. Vamos conferir? O que a arbitragem, né, o árbitro da partida, né, vou chamar ele assim, vou medir as palavras, né, para poder falar o que a vontade que eu tenho que falar é muito mais do que eu posso falar, mas foi uma vergonha, né, o que aconteceu aqui, uma vergonha. Acho que o Flamengo não precisa disso, né, um estádio com 64 mil pessoas, o Flamengo vem fazendo grandes jogos, lidera o campeonato e o que o juiz fez hoje aqui, no mínimo, né, nos dá margem para desconfiança. Eu não digo que ele esteja
mal intencionado no sentido, né, de nos prejudicar deliberadamente, mas o que ele fez é vergonhoso. E a gente viu também que nesse jogo o Rodrigo Moledo deixou o gramado logo aos 11 minutos de partida no Maracanã. A gente está vendo o lance na tela, ele sentiu uma fisgada na coxa e vai ser reavaliado. Pode ser desfalque para o jogo de domingo contra o Palmeiras no estádio Beira-Rio. Caso não jogue, o técnico Oderhel mantém como opções Klaus, que entrou ontem no lugar do próprio Rodrigo Moledo, e o jovem Bruno Fux. Isso porque a outra opção, o Emerson Santos, não pode atuar contra o Palmeiras por pertencer ao time paulista. O outro zagueiro do elenco, Roberto, está lesionado. E nesse jogo teve vitória do Flamengo, a 8ª seguida no Campeonato Brasileiro, mas o técnico Jorge Jesus, ele elogiou bastante até o Internacional depois do jogo. A equipa do Inter, com as expulsões, cada vez ficou mais fragilizada, como é normal. O seu treinador tentou, ao máximo, não sair daqui com uma goleada, tentou sempre ajustar 2 linhas de 4 jogadores, e foi isso que eu disse. Ofensivamente ficou uma equipa sem possibilidades de saída, mas defensivamente continua a defender bem. É uma equipa que defende bem, é uma equipa que tem, na minha opinião, bons jogadores. Tem 2 jogadores que naquele 4-3-3, não vou falar em nomes, que têm muita qualidade, jogam em qualquer equipa do Brasil. E o Inter é uma equipa com grandes jogadores, e por isso está justamente na 4ª posição. E a rodada ela teve outros 3 jogos na quarta-feira, ontem. Vamos conferir os gols? No Morumbi deu ruim para o São Paulo. Só venceu um jogo nos últimos 6 e perdeu em casa para o Goiás. O uruguaio Bárcia fez o único gol da partida. Podia ter sido diferente, mas o goleiro Tadeu não deixou. Pênalti para o tricolor paulista. Reinaldo bateu e o goleiro, de capacete e tudo, pegou. Goiás 1, São Paulo 0. Na Arena Fonte Nova, tava difícil para a galera acertar o pé. O dificuldade. Aê, até que enfim. Gol do Bahia, Arthur. No segundo tempo, história parecida. Pontaria ruim que só, mas teve um gol também. Elber, Bahia 2, Botafogo 0. Ô meu editor, arruma uns lances aí pra nós de Ceará e Cruzeiro. Isso aí, alguma coisa até que se salvou. Mas se você achou que ia ver gol, achou errado. Ceará 0, Cruzeiro também 0. Então deixa que eu tento fazer o meu gol. Aquele biquinho faz 1-0, mas o negócio é o seguinte, a rodada ela tem sequência ainda, com mais jogos nesta quinta-feira. Vamos conferir na tela? A gente tem ainda Palmeiras e CSA, vamos ter o confronto entre Fluminense e Santos, e é claro, Grêmio e Avaí, que você confere aqui na Rádio Bandeirantes, e Atlético Paranaense e Fortaleza, a rodada nesta quinta começando às 7h15 da noite. Você não pode perder todas as emoções de mais uma rodada do Brasileiro, que tem neste momento esta tela aí de classificação. A gente pode acompanhar aqui na imagem a tela. Flamengo líder com 48 pontos, o G4 ainda tem Palmeiras com 42, o Santos com 37 e o Inter segue no G4 com 36. Fecham os times que classificariam a Libertadores do ano que vem, o Corinthians com 35 e o São Paulo também com 35. O Grêmio enfrenta o Avaí, que é o 19º com 16. O Tricolor é o 8º colocado com 31 pontos. Em caso de vitória, se aproxima do São Paulo. E para manter o embalo, para manter esse embalo no Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebe o Avaí, 8 da noite na Arena. E o time vem com moral. E o Taigor Jank nos traz as novidades tricolores. Embalado e com o astral lá em cima. Após a vitória por 3-0 sobre o Santos na Vila Belmiro, a semana do Grêmio foi marcada pela confiança. Confiança na retomada que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro e pode colocar o Grêmio na parte de cima da tabela. Começamos ganhando um campeonato gaúcho bem, acho que sem tomar gol, ou uma coisa assim, sem perder, ou poucos gols, sei lá. Depois... No Brasileiro não começamos muito bem, na Libertadores também não, mas quando estamos na semifinal, no Campeonato Brasileiro melhoramos. Acho que sim, estamos no melhor momento do ano. E é exatamente este bom momento que traz a responsabilidade para que o time mantenha o embalo até pelo menos o dia 2 de outubro, quando o Grêmio enfrenta o Flamengo pela Libertadores da América.
O adversário de hoje é o Avaí, vice-lanterna do Brasileirão, o que aumenta a obrigação de um bom desempenho e também de um importante resultado. Sabemos que tem o Avaí em casa amanhã, o Fluminense no final de semana, que são jogos que vão fazer com que a nossa sequência possa ficar melhor ainda de resultado positivo. Para isso a gente tem que focar primeiro nesses 2 jogos para depois voltar a pensar no Flamengo. A aposta de Renato é na manutenção daquilo que vem dando certo. Mesmo com Maicon e Léo Moura recuperados de lesão, Galhardo e Michel devem seguir na equipe titular. O provável Grêmio tem Paulo Vitor, Galhardo, David Braz, Kahneman e Bruno Cortez, Michel, Matheus Henrique e Luan, Alisson, Everton e Diego Tardelli. Trio de ataque que vem funcionando. Foram 10 gols nos últimos 3 jogos, desde que Tardelli ganhou vaga na equipe titular. A equipe está de parabéns, a equipe trabalha muito forte todos os dias, né? Todo mundo é muito amigo ali, todo mundo se cobra na hora que tem que se cobrar. Por isso a gente vem vivendo esse bom momento e que a gente possa continuar assim, se ajudando, com os pés no chão, com muita humildade, respeitando ali a cada dia para que a gente possa assim seguir no Brasileiro e na Libertadores. Você olha o Alisson se destacando, que é um jogador decisivo para a gente, um jogador muito inteligente. O Tardelli, quando entra também, é um jogador que a gente sabe também que a qualquer momento pode decidir para a gente, um jogador com um peso muito grande no futebol mundial. Todo o sistema nosso de ofensivo acho que tem colaborado para o sucesso deles. Né? Permitam o embalo, mas com responsabilidade, pois ele não pode ser desperdiçado até o grande jogo contra o Flamengo na próxima quarta-feira. E a gente segue aqui falando do Grêmio, porque o goleiro Paulo Vitor confessou, não tem como não pensar no Flamengo. Maturidade do jogador de uma grande equipe, da camisa que a gente veste, do peso que o Grêmio tem. Tem que estar acostumado e saber diferenciar as competições. Como disse, a gente vem um ano todo aí disputando competições importantes, brigando por elas, e a gente sabe o peso que cada uma tem. Claro que, como você mesmo disse, não tem como não pensar no jogo do Flamengo, mas o professor trabalha muito isso na gente para que a gente possa separar essas 2 competições. A gente sabe que uma é um mata-mata completamente diferente, a outra ainda faltam 18 rodadas que pode levar a gente para garantir uma vaga para o ano que vem da Libertadores. E o Grêmio é uma equipe que, graças a Deus, nesses 3 últimos anos meu aqui, a gente levou um título e já é a 3ª consecutiva semifinal. Não pareceu um pouco arrogante, mas a nossa equipe está acostumada a decidir jogos importantes, sabendo que a mentalidade nossa de uma equipe vencedora. A gente sabe da capacidade que a outra equipe tem também, mas a gente sempre vai procurar com humildade, com determinação para que a gente possa vencer os adversários nossos. E o Avaí, ele é vice-lanterna, vice-líder não, né? Vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, mas vem de vitória e quer manter esse ritmo. O torcedor havaiano voltou a fazer as contas pela permanência do time na Série A. Nas últimas 4 rodadas, o Leão da Ilha venceu 3. Contra o Fluminense, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. No meio do caminho, encarou o líder Flamengo e não teve chances. Com os 9 pontos somados em 4 jogos, o Avaí conseguiu deixar a lanterna da Série A depois de 12 rodadas. Quebrou o jejum de 11 jogos sem vencer como mandante e respira na competição. 9 equipes lutam contra o rebaixamento. A gente conseguiu tirar de algumas 2 pontos, de outras 3 pontos. Né? Diminuímos agora a distância daquele que não cairia hoje, passamos para 3. Muito com o pé no chão, porque a gente está crescendo, isso a gente tem que falar também. E para manter o embalo, o desafio será contra o Grêmio. O último treino foi fechado, mas o técnico Alberto Valentim terá algumas mudanças obrigatórias. O zagueiro Ricardo e o lateral Léo estão de fora por cartão amarelo. Na zaga, junto com Betão, Eduardo Cunde ou Zé Marcos. E na lateral, Yuri deve ser a opção, já que está recuperado da fratura na mão. Algumas mudanças, mas um time muito atento. A gente ainda está na luta, ainda está numa situação que a gente não quer. Nós temos que transformar essa motivação, essa alegria deles em continuar trabalhando, ganhar mais confiança para a gente continuar crescendo. Até porque vamos enfrentar um time aí que joga bem há 3 anos.
um treinador, o Renato está fazendo um trabalho no Grêmio espetacular. Mas Série A não se escolhe adversário e precisa somar pontos para estar entre os 16 que permanecem na competição. E para isso, o Leão conta com um menino de 20 anos, gaúcho de Capão Canoa, para quem sabe bater o tricolor imortal. E o final do ano ele se aproxima. E com ele aquela época de chegadas e saídas dos clubes brasileiros. E no Inter, como será que isso vai ser? Outubro tá quase aí. O fim do ano tá chegando. Presente de Natal. Não. Só um pouquinho, volta a fita aí. Vamos falar de Inter e de permanências. O Natal espera um pouquinho. Alguns jogadores do Colorado têm contrato por encerrar agora em dezembro. O principal deles, não preciso nem dizer o nome, né? Será que fica? Eu continuo com fome, continuo com essa fome. Que o D'Alessandro segue com vontade, isso ninguém duvida. Mas tem mais gente nessa barca que hoje está com um ponto de interrogação no futuro. Caso, por exemplo, de Rafael Sobis, jogador considerado o 12º titular de Odair Hellmann. Líder de assistências da equipe na temporada, completou 200 jogos pelo Inter no mês passado. Mas será que continua? Eu estou me sentindo bem, estou feliz, esperando aí cumprir esse número importante e na expectativa sempre de bater recordes e jogar o máximo possível. Até mesmo quem renovou pode sair. Caso de Nico Lopes, que interessa ao Tigres do México, mesmo que ele já tenha negado. Quero ficar aqui, como sempre falei, estou perto da minha casa e aqui me sinto em casa também. Não chegou nada real, é só especulação. Estou fechado com o Inter, né? O cara responsável pelas contratações vai ficar. Rodrigo Caetano renovou o contrato. Nós recolocamos o Internacional, sim, na disputa de grandes títulos e essa é a nossa obrigação. Para que tenhamos um desfecho realmente de sucesso, a gente precisa, e nós todos aqui somos sabedores, da conquista de um título importante. É isso que nós vamos perseguir até o final. Dos outros titulares atualmente, só Bruno tem contrato por encerrar. Sem salário alto, deve ficar. Já Guilherme Parede, emprestado pelo Coritiba e que vem entrando no time, vai custar cerca de R$1,5 milhão para ficar no clube. Nestes casos, poucas certezas. Mas será que já podemos projetar alguma coisa de 2020? Não posso falar 2020 porque não vou ter contrato, né? Meu contrato acaba em dezembro. Isso que eu queria que te responda, né? Tu estava procurando isso, né? Se eu vou renovar, não vou renovar. A verdade é essa, né? Tenho contrato até dezembro. Até dezembro eu deixarei a minha vida pelo clube. É esperar para ver. E vocês mandaram os recados aqui pra gente no nosso WhatsApp, 992241220. Vou ler aqui alguns deles. Por exemplo, o Thiago Vieira disse que o Grêmio ganha hoje de 2-0, ele lá de Capão da Canoa. Também aqui o Alessandro Fagundes de São Borja perguntou se com o futebol mostrado ontem pelo time do Flamengo, o Grêmio tem chance de ganhar nas quartas de final, a semifinal da Libertadores. A gente vai responder com o pessoal do Toque de Bola. E aqui o Marcelo Lacerda, sócio colorado, prezados. Espero sinceramente que no final de ano do Esporte Clube Internacional façam um novo pacote de dispensas sem direito à devolução. Klaus e Zeca são os primeiros. E o Leandro, lá de Canoas, ele disse que a resposta dele é 2-0 para o Grêmio na pergunta do Paulinho. Mas nós vamos até a Espanha. Lá o Real Madrid contou com 2 jovens brasileiros para vencer o seu jogo, com direito a golaço. O Real fez 2-0 no Osasuna pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol e assumiu a liderança. Vinícius Júnior, num golaço, fez o primeiro. E aí, que golaço, meu chute de fora da área colocado no ângulo. E depois, o Rodrigo Santos marcou pela primeira vez no time profissional, aproveitou a virada de jogo, o Flamengo venceu, o Flamengo é esse time do Vini Júnior. A equipe do Real venceu por 2-0 o placar final no Santiago Bernabéu. E além disso,
além de Brasileirão, além de Libertadores, tem Copa Sul-Americana rolando. Neste meio de semana, o Atlético Mineiro recebe o Colón da Argentina e tem de reverter a derrota de 2-1 na ida para chegar na final. Ontem, o Corinthians caiu fora. O Tibão tinha perdido por 2-0 para o Independiente del Valle no jogo de ida, jogando em casa. Ontem empatou por 2-2 do Equador e com isso o time equatoriano vai jogar a sua segunda final continental na história. Em 2015 perdeu a Libertadores para o Atlético Nacional de Medellín e o Corinthians fica pressionado, tendo só o Campeonato Brasileiro mesmo pela frente até o final desta temporada. E a gente vai para um rápido intervalo, mas antes disso quero lembrar para vocês que depois tem a resposta da pergunta do Paulinho e tem toda a equipe do Toque de Bola. Fique ligado. Estamos de volta com o Donos da Bola, agora com a equipe toda do Toque de Bola. Tudo bem, Gabriel? Tudo certo? Tudo certo. Você gostou do cabelo? Tá bom hoje, né? Eu gosto de tudo frio que tá né? esperando, hein? Ontem teve um amigo nosso aqui que mandou mensagem, eu estava em casa, e ele disse assim, estou vendo o Donos da Bola no ar, tá o Bagé e o Gabriel, parece a Coca-Cola 600 com a Coca-Cola 300. Bom, pelo menos eu estou no 600, eu já pensei aquela de 3 litros de Natal. Paulo Pires, Roberto Paulete, Tiger Jank. Depois com essa, você vai mandando seu recado aqui pra gente, no 992-010949. Mas antes, Paulo Pires, eu estava com uma dúvida ali naquela tua pergunta do Paulinho, que a gente teve logo no início do Donos da Bola. Qual é a resposta da pergunta do Paulinho? A questão é a seguinte, pessoal. Contextualizar para quem está ouvindo agora na Rádio Bandeirantes do Toque de Bola. Eu perguntei, o jogo do Grêmio hoje é na Arena contra a equipe do Avaí. Perguntei quanto foi o primeiro jogo do Grêmio contra o Avaí no Olímpico. Foi lá em 2005. O que possa parecer, o primeiro jogo do Grêmio contra o Avaí no Olímpico foi em 2005 ainda, pela Série B do Brasileiro. A resposta correta, letra B, 2-0 para a equipe do Grêmio. O Ricardinho e o Pedro Paulo Contra marcaram os gols da equipe do Grêmio, treinado naquela oportunidade pelo Mano Menezes. Daqui a pouco eu vou mandar um abraço aqui pro pessoal, tô vendo os acertadores, quem acertou. Durante o programa teve gente que acertou, já mandou para mim, estava acertando já. Sim, é. Um meio campista, jogava mais avançado. Não, é o atacante, aquele que veio do Palmeiras. Era um baixinho, meio atacante, é. Foi um dos melhores jogadores daquela temporada. Daqui a pouco eu passo a relação dos acertadores aqui. Então. Era aquele time que tinha Domingos, Lipatinho. Era o grande destaque do time. Eu até tenho a escalação aqui, ó, só desse jogo contra o Avaí. Qual era o time, então? 24 de setembro, olha só, hoje é 26, né? 24 de setembro de 2005. Ou seja, não era hoje. Não, mais próximo pelo menos, em setembro. Olha só, então 2-0 para o Grêmio tinha Galato Patrício, Pereira Domingos e Escalona, Geovânio, Sandro Goiano, depois entrou o Nunes, no lugar do Sandro Goiano, Marcelo Costa e Marcel, depois entrou o Paulo Ramos. Na frente, Ricardinho e Samuel, depois entrou o Pedro Júnior. O Nunes, que provavelmente entrou no segundo tempo, tomou um cartão amarelo, né? Que ele era o rei. Infelizmente, já falecido Paulo Ramos. Que horror esse time aí, hein? Horror, né? Era o time da Série B. Bom, tava na Série B, né, o Paulete? Não, eu não lembrava. A referência que eu tenho do Grêmio sempre são aqueles grandes times. Esse time aí, realmente... Mas é aquela história que a gente fala da Série B, ela é um campeonato de outra turma, né? Esse a gente time tem batido Bagé, muito nessa tecla. Esse time é aquele que o Pelaipe e o Mário Sérgio montaram sem grana? Exato. Esse aí? Time. Que começou com o De Leon, lembra? Como treinador, Isso. E aí depois o Mano Menezes é buscado no Caxias. Se o Inter titular jogasse fora de casa contra esse time do Grêmio, ia jogar como? Fechadinho atrás, não ia deixar ele pra frente também? Não, mas porque aí foi o que aconteceu também no início. Mas aí tem um detalhe. Ontem, não, foi só uma pergunta. Ajuda pra você. Mas aí tu pega... Não, é só uma pergunta, simples. O jogo do Inter ontem contra o Flamengo, ele teve alguns aspectos diferentes. Quando você vai trocar ponto contra esses times grandes, e o caso no primeiro turno no Beira-Rio, o Internacional tinha vencido o Flamengo, é do jogo, né, ao perder. A gente sabe, por exemplo, eu considero o Luiz Flávio de Oliveira um dos melhores árbitros do futebol brasileiro. E ontem o Luiz Flávio fez tudo o que ele não podia fazer no jogo. Ele foi atrapalhado, ele acabou sendo omisso em alguns momentos, ele rasgou a regra em outro momento, o próprio protocolo do VAR, de certa forma, foi rasgado em alguns momentos. Mas o Internacional, se ele tem alguma coisa daqui a pouco para ser olhado, a gente critica muito o Inter com a postura fora de casa. O gol do Inter, por exemplo, é um gol em que o Patrick acreditou mais do que todo mundo. Mais até do que os próprios defensores do Flamengo. Quando o Inter já tinha um jogador a menos, o Lindoso teve uma possibilidade de fazer mais um gol. O Guerreiro, quando sofre o pênalti, que escandalosamente não foi marcado,
Provavelmente, se ele não sofre a carga ali do Rodrigo Caio, ele também faria o gol. Ou seja, mesmo com todos os poréns, o Internacional jogou de uma maneira com mais entrega. Eu notei pelo menos dessa forma. Inclusive... Claro que tem um Zeca que não pode mais, na minha opinião, não pode mais jogar a camisa do Inter, porque ele já mostrou que ele não tem entrega. Ele vira as costas no momento em que o Arrascaeta ataca a bola. Bagé, a sua resposta já do pênalti escandaloso não marcado é a pergunta da nossa enquete de hoje, que a gente vai conferir na tela. Você, torcedor, achou que foi pênalti em Paulo Guerreiro? Vamos conferir a imagem, quantos votaram na nossa enquete, quantos participaram. Você acha que foi pênalti de Rodrigo Caio em Paulo Guerreiro? Sim, 68%, não 32%. 32% de gremistas. Eu achei que foi pênalti. O Rodrigo Caio tira o pé de apoio do Paulo Guerreiro. Sim. Os gremistas votaram, 32%. É unânime aqui que foi pênalti? Eu marcaria o pênalti porque houve a tentativa clara de desequilibrar o atacante na hora do arremate. Tem dois momentos, né? Se a gente pegar o lance do pênalti do Bruno no Gabigol, ele já tem, digamos, tem um agarrão, como se diz lá no interior, por cima. Então ali já é pênalti. Na minha opinião, o Rodrigo Caio, ele já agarra, ele impede a sequência normal da jogada de maneira faltosa. Só que tem ainda um atenuante. No momento em que o Guerreiro se aproxima para fazer o lance do chute, ele é tocado claramente na altura da coxa esquerda pelo Rodrigo Caio. E esse desequilíbrio possibilita que tira a chance. Impossibilita que o Guerreiro possa chutar. É tocado, né, Bagé? Na perna que estava servindo de apoio. Ele só não executa o chute porque ele é tocado nessa porque dificilmente ele ia se atirar num lance que era uma chance muito clara de gol. E tem um detalhe ali, olha só o Paulete, ainda nessa linha. Era um lance eminente de gol. E se fosse aplicar a regra, provavelmente ainda expulsasse o Rodrigo Caio. Sabe, tu tocasse num ponto antes na tua análise inicial que eu acho muito interessante para o Internacional daqui para frente, que nós já comentamos de certa forma. Esse modelo com 4 meio-campistas que o Internacional colocou ontem, o Claudião estava falando antes, eu concordei com ele também, ele libera o Nico, porque o Nico é uma viagem completa, ele é uma trip eterna ali, né? Então libera o Nico para ser um parceiro descompromissado de acompanhar a lateral e ser o parceiro que o Guerreiro está tão necessitado no Internacional. Aconteceu muito bem essa situação ontem e os 4 meio-campistas deram conta perfeitamente dos avanços laterais. E um detalhe que é importante que o Paulete fala, nós vimos o time do Flamengo ontem como vimos nos outros jogos, né? Os atacantes do Flamengo, como ontem, foram 3 os atacantes. E os 3, quando não têm a posse de bola, participam da marcação também. Ser atacante não significa que tu não precisa marcar. Tu vai fazer sombra, tu vai preencher espaço. Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, jogaram ontem, como fazem nos outros jogos, sem bola, marcando a saída do outro time. Quando o time do Flamengo é atacado, eles fazem pressão nos volantes também. Ninguém desobriga ninguém. Só que tu tem que estar numa área onde tu esteja perto de não roubar a bola, ter a posse, participar da jogada de construção do teu time. Isso é o que se pede. Isso que o Paulete falou, pelo menos me remete a uma coisa, eu não estou criticando ninguém, a escalação de fato, mas o Nico, ele rende mais quando não tem o D'Alessandro, isso não é uma crítica ao D'Alessandro, é uma crítica ao Nico, porque ele precisa dessa liberdade. E quando tem o D'Alessandro, quem tem a liberdade é o D'Alessandro, por óbvio, é o melhor jogador do time. Aí o Nico precisa marcar mais do que ele marcou, por exemplo, ontem. Ele não precisava marcar. Eu penso que o Nico rende mais quando ele não tem um jogo grande. A minha visão do Nico é essa. Não, pode ser. Porque é muito fácil fazer um bom campeonato gaúcho como ele fez, se destacando, e depois, na hora que se precisa, raramente ele aparece. Tem um detalhe ontem que me chamou a atenção, na formatação de elenco, né? Porque o Moledo, claro, que ninguém imaginava que o zagueiro do Internacional, um dos principais, fosse machucar. O Moledo se machuca bem no começo, ali, com menos de 10 minutos, e aí precisa colocar um zagueiro. Aí sai com 11. Bom, vamos lá. O Klaus, ele já mostrou para todo mundo que ele não pode jogar no Internacional. O Klaus foi um dos legados podres do Antônio Carlos Zago, porque quando ele assumiu o Internacional, ele vinha do Juventude e ele trouxe o Klaus de lá. Claro que para o Juventude, muita gente que serve para o Juventude, não necessariamente, querendo ou não, o Bressan, quando foi para o Grêmio, também saiu do Juventude, isso é uma coincidência. Então, às vezes, o cara serve para dar bico para frente lá, no Juventude, mas ele não vai servir para dupla Grenal. O Klaus é um zagueiro que tem dificuldade de atuar no lance de craque, que é o evento beneficente do D'Alessandro, que é um evento amistoso. Aí, por que me chama a atenção?
O Odair vai para a coletiva e ele deixa claro, ele foi perguntado assim, por que o Emerson Santos não está na viagem? Não é que o Emerson Santos seja o novo Aldair. Não, o Emerson Santos é o zagueiro que toda vez que não tem o Klaus, ele já jogou em várias posições, tanto pela direita quanto pela esquerda. Ele é o reserva imediato do sistema defensivo do Internacional. Quando tem problema com o Cuesta ou com o Moledo, entra o Emerson Santos. Aí o Emerson Santos não foi, ele ficou em Porto Alegre. Mal, né? Pois é, aí eu fico imaginando o Odair montando o banco de reservas. Vou fazer a convocação. Aí ele pensa assim, justamente no momento em que tu vai pegar um Flamengo, se eu precisar mexer na zaga, eu tenho que ter o meu reserva imediato, que é o Emerson Santos. Mas ele resolve que não, porque ele vai fazer um rodízio. E mais, a informação do rodízio que nós tínhamos confirmou na entrevista, quando ele disse que está fazendo rodízio. Agora tentem entender, o próximo jogo do Internacional é contra o Palmeiras. Então, o Emerson Santos pertence ao Palmeiras, ele não pode jogar contra o Palmeiras. Ou seja, no final de semana ele já não vai jogar. Mas então, por que alguém não disse pro Odair, filho, vamos fazer assim? Quer dar descanso pro Emerson Santos? Dá descanso no jogo que ele já naturalmente não vai poder jogar em Porto Alegre e leva o Emerson Santos para o Rio de Janeiro. Porque ontem o Emerson Santos teria, no mínimo, feito melhor do que fez o Klaus. Eu não consigo entender. E aí chega na coletiva, se eu fosse o Odair, ou eu assumiria que eu fiz uma grande M, ou eu teria mentido. Mas eu não ia assumir que eu fiz rodízio, sendo que no próximo final de semana, esse jogador já não pode ficar à disposição porque ele é do Palmeiras. Ou seja, o Emerson Santos fica 2 rodadas fora. E ontem, coincidência ou não, o Inter precisava de um zagueiro. Não dá para entender. E tem duas situações envolvendo isso. A primeira é que é o seguinte, antes do jogo, até quando o Yuri trouxe a informação, inclusive, de que o Emerson Santos não havia viajado, eu pensei, o Klaus, ele realmente tomou na hierarquia a vaga que era do Emerson Santos, de substituto imediato, seja do Cuesta ou seja do Moledo. Por quê? Porque se a gente voltar no jogo contra o São Paulo, aqui no Beira-Rio, onde o Inter atuou com um time misto, a dupla de zaga foi Cuesta e Klaus. O Emerson Santos ficou no banco de reservas. Então eu pensei, o Odair tomou como definição que o Klaus ultrapassou o Emerson Santos nessa hierarquia de zagueiro. O que já seria um erro, tá? Pela qualidade dos dois, o Emerson Santos é mais zagueiro que o Klaus. Mas aí seria uma convicção do Odair. Não colocou o Klaus e depois colocou o Klaus, não colocou o Emerson Santos e depois veio essa questão do rodízio. Me vem à mente agora, quem vai ser o zagueiro titular contra o Palmeiras? Porque o Rodrigo Moledo, ele sentiu uma lesão, ele vai ser avaliado ainda pelo departamento médico, não se sabe se vai estar à disposição para jogar domingo. Vai jogar pela lógica, ele vai botar o Klaus. Vai jogar o Klaus. Não é nem pergunta, vai ser. Agora, deixando de lado a tragédia, entre aspas, para não ser muito dramático, mas a tragédia de ontem, perder para o Flamengo ou para o Palmeiras deve estar no planejamento do Internacional. Quer dizer, a derrota ontem ela não é assim algo desesperador, porque, a meu ver, o Internacional, os adversários dele daqui para frente não serão Palmeiras nem Flamengo. Serão os demais para chegar entre os 4. O Paulinho já está raciocinando. Hoje ainda é, né, o quarto colocado. Porque não tem, em pontos corridos, né, Claudio? Não, sim. No mata-mata, eu sempre acreditei no Internacional. Em pontos corridos, eu acho muito difícil superar Palmeiras e Flamengo. E tu não acha que, por tudo o que aconteceu nesse jogo, embora tenha perdido pelas circunstâncias, 2 expulsos, reclamação de expulsão, de uma penalidade não marcada, a resposta que os jogadores, os 9 que se mantiveram em campo, foi excelente a resposta. De suportar, isso pode contribuir ou não para o fortalecimento desse grupo? Sem dúvida nenhuma pode. O que preocupa é se ele vai seguir investindo em alguns jogadores que, a meu ver, ontem mostraram que na hora que precisou... Por exemplo, o Patrick ontem foi de uma entrega espetacular, ele comoveu o Maracanã ontem. O Edenilson se recuperou, o Lindoso jogou bem, o Cuesta joga sempre bem. O Nonato jogou bem. O Nonato jogou bem, exatamente. Agora, o Klaus, o Wendel e o Zeca foram ausentes. Eu nem vou dizer se falharam ou não falharam, porque todo mundo viu, mas eles foram ausentes. Naquele momento da entrega extra, faltou também porque os meio-campistas correram no mínimo por uns 2, 3, né? Tava com 2 a menos já, mas eu acho que fica uma pergunta ainda, e não é a pergunta do Paulinho. Quem vai substituir o Guerreiro, porque dessa vez o Sobis vai ter que jogar, né? Se ele não foi pro outro jogo, ele vai ter que jogar agora. A recepção para ele também, para o jogo do Palmeiras. Tem o menino Pedro Lucas, né? Mas a tendência, né, é que... É o Sobis. Que o Sobis jogue no lugar do Guerreiro e que o Klaus jogue na defesa do lugar do Moledo. Eu acho que é por aí, não tem... O Guilherme Paredes jogou com o 9. O que é mais natural? Vai entrar o Sobis. Não, vai entrar o Sobis. Eu digo mais pela recepção que ele vai ter. O torcedor ainda está lembrando toda hora. Eu lembro que ele não jogou. Torcedor do Internacional que tem problema cardíaco, que não vá no jogo, então, porque é complicado. Mas faz parte do jogo nesse momento. Aí vai a questão
da situação de grupo. Tu pega, por exemplo, eu tenho um pensamento, e o próprio futebol nos mostra, que tu não depende da idade. Tem cara que tem 20 anos de profissão, em qualquer profissão, inclusive na nossa aqui, e a gente não sabe por que ele ficou tanto tempo, porque ele é muito ruim. Isso acontece. E no futebol também. Se o cara tem qualidade, ele tem que jogar. O Internacional tem um menino chamado João Peglo. Ele está convocado agora para disputar o Mundial Sub-17. Ou seja, ele tem menos de 17 anos. Mas vejam ele jogando. Sabe? Eu não tô... Não, mas aí que tá, mas eu não quero nem fazer comparação. Mas é um jogador mais de lado, né? No caso. Não, mas tudo bem. Mas é que com esse... sim. Com o Nico Lopes, com o Sobis. O Sobis veio para fazer comercial em Porto Alegre. O Sobis só está fazendo comercial, ganhando uma grana bonita lá e vive de 2006 e 2010. Tá tudo certo, todo mundo sabe que ele foi campeão, mas nós estamos em 2019 e ele não serve mais. Eu só não consigo entender porque eu lembro quando eu era repórter ainda, quando teve o Alexandre Pato, né? A gente via o Pato fazer misérias. Ele treinava com o profissional e ele arrebentava. E ele nunca tinha jogado no profissional. Aí quando ele foi lançado, era um jogo contra o Palmeiras, da famosa história do presidente Pífero, na época era vice-futebol. E o presidente chegou e disse assim, olha, não estou colocando o menino porque a hora que ele jogar, os empresários vão cair em cima e a gente tem que prorrogar o contrato. A gente ficava olhando, sequer jogou. Aí ele foi jogar, o Inter fez 4-1 no antigo Parque Antártica, no Palmeiras, ele arrebentou. Então não espere esse menino, aí o Inter tá precisando de jogador, tu olha para lá, entra o Sobis, entra o Nico, entra não sei quem, e o moleque tá lá no Twitter. Eu vou te dar razão. Põe ele para jogar. Ontem eu cheguei em casa e fui ver eu gosto de ver tudo que é jogo. Aí tá jogando o Manchester United, que é uma baba, aquele time que não classifica no Brasileirão. Era o time todo reserva, só para contextualizar praticamente. Mas jogando contra o Rochester, não sei das quantas lá, o lateral direito desse time em Old Trafford, lotado, 16 anos. Tem qualidade, eles usam as Copas para isso. 16 anos. Não, mas não no Manchester. Do outro time. Mas o Manchester também tinha uma gurizada. Tinha um de 19 anos. O Real Madrid fez 2-0 ontem com gols do Negueba Júnior e do Rodrigo. Então, o que eu quero dizer com isso? A linha sucessória eu concordo com o Barcelona está agora, o Ansu Fati, um garoto de 16 anos, está jogando de titular. Tem qualidade a linha de sucessão do Inter é tranquila. Klaus e Sobis. Concordo, Paulo? Para esse jogo, né? Eu não escalaria o Sobis. Não, por isso que eu estou dizendo. Primeiro porque ele vai ser vaiado. Sabe o que eu estou dizendo? Porque se tu pegar o Bruno Fux, não, mas o Bruno joga mais pelo... Não, pega o Bruno e diz assim para ele, filho, tu vai precisar jogar aqui. Ele tem mais qualidade. Ele chega melhor na bola. Ele não é convocado por acaso, né? Convocações dele não são por acaso. É questão de qualidade. Mas então, assim, eu não botaria o Sobis, não. O Sobis vai tomar pressão da torcida. E outra, tu põe um moleque desse aí, a torcida vem junto. É isso, cara. Vamos botar a gurizada. O torcedor tá judiado, daqui a pouco corre para entrar no... O Heitor. Tu corre para entrar no... Teve uma coisa agora no jogo do Internacional, na final contra o Atlético Paranaense. Teve um determinado momento que entrou parede, cara. A torcida teve Aí o torcedor que estava em pé sentou. Que geralmente o cara tá sentado e levanta, né? Pô, vai entrar o Paulinho Pires. Sentou para não desmaiar, né? Não, cara, então, eu sei que isso aí não tem a ver com o Odair, aí tem que ver com formatação de grupo, mas é tudo internacional. Dá chance pros moleques. Né? Se tu vai mexendo, ver alguém do banco, aquele alguém do banco tem que dar um frisson ali na galera, né? E é que tá, eu respeito todos os profissionais, até porque eu gosto de ser respeitado enquanto profissional também. O cara espera a sobremesa e um prato de feijão. Esse é o problema, né? Quando a solução do Internacional, um jogo decisivo de Copa do Brasil, tá no Guilherme, nada pelo Guilherme Parede, não é isso aí. Tá no Guilherme Parede, por exemplo, alguma coisa tá errada. Esse é o problema. E a gente vai seguir falando sobre isso daqui a pouquinho, porque é algo que vai acontecer. O Inter agora tem projetando o jogo contra o Palmeiras e o Grêmio joga hoje, né? Contra o Avaí, a gente vai para um rápido intervalo e já vai falar também sobre esse jogo. Volta com o Donos da Bola e o Toque de Bola. A resenha tava boa no intervalo, vamos sobre sempre rende, pescaria, né? sempre boa. Sempre rende. Mas agora é hora, não teve pênalti lá pro Inter no Maracanã, mas teve. Paulo Pires, você está na marca do pênalti. Olha só. E a pergunta, Paulinho, é do Jean Gomes, de Alvorada. Paulinho, quem deve ser o titular na lateral direita do Grêmio para enfrentar o Flamengo? Léo Moura ou Galhardo? Essa é fácil, pensei que esse pênalti ia ser mais difícil pra mim, tô com ela aqui. Mas é que tu é artilheiro, né, Paulinho? Vou fazer um golaço de pênalti, tem golaço também de pênalti, só pra ter uma... de cavadinha pode ser. Então tá. Assim, eu sou sempre a favor do jogador com maior qualidade. Léo Moura tem muita qualidade, mesmo que já esteja nesse momento com uma idade avançada.
Sei que para jogar ele tem que estar numa perfeita condição física, que está também, para jogar uma partida, portanto. Então não tem nenhuma dúvida. Golaço meu de pênalti aí, Léo Moura. Léo Moura. Você acha que o Léo Moura vai ser titular no jogo do Flamengo? Será que ele vai estar... O Paulinho falou até de estar bem fisicamente. Você acha que ele vai estar bem fisicamente para esse jogo? É que ele não... Ele acabou de voltar, né? Ele não estando 100% fisicamente, ele é melhor que o Galhardo. Outra, eu sempre faço um comparativo quando é jogo de uma proporção maior, com 2 adversários grandes, o que preocupa mais no outro adversário? Se o Jorge Jesus, ele olhar do outro lado lá o Léo Moura, ele sabe quem é o Léo Moura, porque o Léo Moura foi titular 10 temporadas seguidas lá do Flamengo. Ele sabe que o capitão da última Copa do Brasil que o Flamengo ganhou em 2013 era o Léo Moura. Isso tem um peso diferente. Se entrar o Galhardo, não, é um menino que não tem sequência, é um menino que falha na marcação, tem uma série de fatores. Eu estou encaminhando até o seguinte, se o Léo Moura está concentrado hoje, não sei se ele está concentrado hoje, eu acredito que ele já vai entrar hoje. Para ganhar ritmo. Não sei se como titular ou no segundo tempo. Eu acho que começa o Galhardo, tá? Penso que ele joga um pouco hoje. mais de sequência pro Galhardo também, mas acho que o Léo Moura ele vai ter 2 possibilidades de oportunidades para ser testado. Uma hoje, contra o Avaí, ele deve entrar, eu acho, no decorrer da partida, e a outra no domingo contra o Fluminense. Eu acho que o Léo Moura joga no Rio contra o Fluminense, que o time vai se separar, né? Vai jogar com o time reserva no Rio de Janeiro e os titulares vão ficar aqui. Esse período é bom para recuperar, é que ele voltando, tem um detalhe, ele voltando de carga, como ele está agora, eu não sei se ele joga no final de semana, por isso que eu acredito que ele jogue hoje. Eu só não tenho certeza se ele vai conseguir ter o ritmo necessário e a condição necessária de jogo, não de treinamento. Ele começou a trabalhar a parte coletiva na segunda-feira, teve um coletivo à tarde, e ele participou juntamente com o pessoal do Sub-20 e participou de uma forma muito correta, mas foi o primeiro dele. Não sei se esses dias que se sucedem desde a segunda-feira serão o suficiente para que ele tenha ritmo de jogo. Ritmo de treino é uma coisa, ritmo de jogo é outra. Essa é a dúvida. Pode ser que ele participe hoje, já seria uma forma de dar ritmo, como pode participar no domingo também. Tá? Essa eu acho que deve ser agora a grande dúvida do departamento técnico. Sabe que eu penso o seguinte, que o Léo Moura entrando, e eu estou com o Paulinho, eu jogaria com ele também, o Grêmio contra o Flamengo, qual é o antídoto para jogar contra um time como o Flamengo? Tu tem que ter tua posse de bola. Sim. Tu não tem que deixar aquele bando de craque com a bola no pé, porque eles vão te achar um jeito de te ganhar o jogo. O Léo Moura é um jogador que dá essa possibilidade adicional de ficar com a posse de bola, como já aconteceu lá atrás, quando jogava ele de um lado, o Cortez do outro, jogava o meio-campo. O Léo Moura é craque. O craque com a bola no pé, ele vai dar um acréscimo. O Galhardo não vai conseguir fazer isso. Então, eu creio que o Renato esteja pensando em posse de bola também. É claro que o importante é ter qualidade e vitalidade, mas se eu tiver que fazer uma opção... Tu escolheu o cara... Sempre a qualidade, sempre. Para mim, o futebol ele tem que ter qualidade. Depois tem as outras questões, os outros quesitos para se jogar futebol. Para mim, o mais importante, e o futebol se perdeu pelo meio do caminho dos anos 70 para cá. Assim, eu sei que o futebol mudou também, é muito físico e tudo mais. Eu sei tudo disso, pessoal. Só que é o seguinte, ó, futebol, acima de tudo, ele tem que ter qualidade. Depois vem o resto. Sabe, mas não concorda. Não concordo, concordo. Mas tem que ter qualidade. É que é só tu pegar o que os jogadores podem entregar. Tu tem o Galhardo. O Galhardo tem jogada de profundidade, linha de fundo? Não. O Galhardo tem cruzamento? Não. Tem. O Galhardo é bom na marcação? Não. Não, tô falando em excelência. O comparativo do Galhardo não é comigo, é com o Léo Moura. O Léo Moura, ele sai por dentro quando precisa. O Léo Moura está acostumado a jogar naquele esquema da época do Ramiro ali, que hoje é desempenhado pelo Alisson, que por vezes, para fazer a jogada à profundidade, ele sabia exatamente quando ele passava no ponto futuro e o Alisson acaba cobrindo. Ele é um jogador que ele já está encaixado no Grêmio. O Léo Moura não é um cara que está chegando agora, vindo da Europa, tem que se readaptar. É por isso que eu estou acreditando que pelos horas de voo que tem o Léo Moura, ele estando em condição clínica, o Renato vai usar ele. Por isso que eu acredito que ele jogue hoje, não sei se começando ou no segundo tempo, e que já no final de semana ele não viaje. Porque eu não acredito que um cara que está tanto tempo parado, o Renato vai arriscar daqui a pouco um desgaste para não ter uma Agora, se o Matheus Henrique, se o Léo Moura, recuperado fisicamente, joga, esse jogo contra o Avaí também serve talvez para recuperar o Maicon fisicamente, mas o Renato tem mais confiança em Michel, Matheus Henrique e Luan.
não tem tanta preocupação. Não é que ele não confia menos quando tem o Maicon, porque ele já falou diversas vezes. O Maicon está no mesmo caminho. Tá não, eu digo que o condicionamento o Rafael também. Galhardo dá mais preocupação do que ele ter que botar o Michel, que é teoricamente o reserva do Maicon. Então ele está mais tranquilo se ele tiver que botar Michel e Matheus Henrique. O jogo hoje, sem desrespeito algum ao Avaí, mas é um treino de luxo para o Grêmio. Né? É isso aí. O Grêmio vai treinar o time que vai jogar contra o Flamengo. Por isso que talvez o Léo seja utilizado hoje há algum tempo, mas o time do Grêmio está escalado. A gente vê o time. Qual é a dúvida que tem? A dúvida é o Galhardo ou o Léo Moura. Porque o Michel, aparentemente, eu acho também que vai. Dentro do que o Claudião fala aí, eu concordo, além do Michel tá dando retorno forte desde a volta dele, o Maicon está completamente E fundamental, você não acha, para o Luan recuperar ainda mais esse ritmo de jogo, né? Até porque o Luan vai ser o pensador no jogo contra o Flamengo. Vai ser o principal expoente, né? O Renato vai contar muito com ele. Com a ausência, principalmente do Jean-Pierre. E o Avaí não vem passear aqui, né? O Avaí já fez um crimezinho aí no final de semana. Primeira vitória em casa. Ganhou mais fora de casa que em casa. Mas aí eu estou mais surpreso ainda, porque o Paulete disse há pouco que ia ser jogo treino, e um agora está treino. dizendo que o Avaí vem para complicar. Não, jogo treino. Só aí, Claudião. É que ele mudou de ideia em 30 segundos, tu que não entendeu. É bom tu fazer esses destaques de algumas incoerências do Paulete. O Grêmio é muito superior e eu acho que vai fazer um treino de luxo. Mas o Avaí vem jogar tudo que ele pode, que é bem menos do que o Grêmio. Esse treino de luxo pode complicar, não tem Não treino. pode, nada. Não pode, é jogo não duro. pode, Claudião. Não é jogo duro contra o Avaí, Claudião. Não é pode jogo ser. duro, Se for jogo duro jogo contra o é Avaí, aqui, tá ó, tudo errado. Jogo duro é contra o Flamengo semana que Juliano vem. lá de Canela, acho que vai ser um jogo duro, 4-0 pro Grêmio. É isso aí. E um chocolate. É tipo o Paulo Pires. Como eu digo só sempre. que o Paulinho fez no Atlético Paranaense e não deu certo. Não, pior é o seguinte, nas duas vezes. O pior é que na final mesmo, no jogo final, eu disse, então vai ser 1x0 Atlético Paranaense. Não foi 2x1, né, cara? Aí errei de novo, né? Paulinho, está mal nos Não, só pra ter uma ideia. Como eu digo sempre, vai ser um jogo difícil hoje, muito difícil. Dificílimo. Prova aí. Grêmio 3x0, primeiro tempo. No primeiro tempo. Primeiro tempo. Teve um narrador. Eu não posso achar que é mais difícil jogar contra o Palmeiras, Flamengo e companhia do que jogar contra o Avaí. Aí, em casa ainda, né? Não, por todas as circunstâncias, até porque naquela história lá do desempenho em relação a cada adversário, o jogo anterior do Grêmio com o Avaí foi 1-1. O Grêmio não conseguiu ganhar do Avaí, embora tenha jogado com o time reserva. Dentro da arena, é obrigado a ganhar. O time titular tem que ganhar. Um time titular tem que ganhar. Ainda para ler alguns recados aqui no 992010949. O torcedor está perguntando se Tassiano na lateral, o que acha. Mas tendo duas opções, o Renato não vai fazer isso. Né? O Renato, só se fosse para improvisar, não se ele tiver que optar por Tassiano, aí ele vai jogar com o Galhardo, não tem dúvida disso. Ele vai botar cada um na sua função. Tem até o Paulo Miranda na fila antes do Tassiano. Tem o Paulo Miranda para jogar improvisado. E só para a gente fechar aqui, qual é o palpite de vocês, Taigo? Palpite para hoje? Para hoje, Grêmio e Avaí? Isso. 3x0 Grêmio. É Grêmio e... pode ser para quarta-feira que vem. Não, daí eu pergunto na quarta-feira que vem. 3x0 3x0 Grêmio. Paulete. Eu acho que o Atlético Mineiro vai se classificar para a final da Sul-Americana. O jogo da noite. Vai passar do Colón. Palpite para o Grêmio e Avaí. 3x0 para o Grêmio. Tá muito fácil, Claudião. 0-0, gol de pênalti, de impedimento, seja o que for. De pênalti e impedimento, muito tem bom. Que ganhar, não me surpreende. Não importa o resultado. 3x0 e um baile. Não importa o resultado. 3x0. Todo mundo tá falando 3x0, tirando o Claudião. Tem botou que ganhar. 6x0. O Claudião, quando entrava para jogar, era assim, ó, se 0,5-0, tá bom. Deu na rádio, Baixão. 8 volantes. Se der 3 pontos, me serve. Tá bom. Agora na Rádio Bandeirantes tem o Guilherme Bauer com o Rádio Livre, 6 da tarde tem o jogo aberto. Porque hoje tem jornada esportiva na Rádio Bandeirantes. Grêmio e Avaí. E aqui na TV Bandeirantes, RS acontece com o André Machado, errou por um gol, André. Quase, viu? Falou 2x1, tá bom. O problema foi a expulsão do Guerreiro ali, me derrubou depois. Ali. Bom programa. Um abraço, bom programa para você.